Começando então o nosso Oriente hoje sobre drogas na adolescência, adolescência envolvida com drogas. Que situação difícil, né, Padre Ivo? Bem-vindo. Exigente, né? Exigentíssimo. Só uma apresentação diferente um pouquinho que, além da pastoral de sobriedade, né, que eu faço assessoria eclesiástica, digamos assim, assessoria na diocese com os grupos, ajudando os grupos, né? Também fui professor, né, na rede estadual. Sim. E este é um desafio enorme. 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 Que assim a gente, quando estava ali, diante do jovem, o que a gente pensava, né? O futuro, ensinar, ajudar a ser gente, né? Ou, às vezes, muitas vezes, sem ação, né? Diante de um quadro que, para ele, estava ali justamente para passar a droga, do que para se autoeducar e se formar e pensar em ser gente, né? Em ser pessoa. Quando minhas filhas estavam nessa etapa, eu falava junto, eu sempre fui muito próximo assim e sempre rasguei muito verbo. Então eu falava para elas, olha, você pensa que quem vai trazer a droga para você é um cara feio, violento, musculoso, que desceu lá do morro, não sei da... Não, é o seu melhor colega ali do primeiro banco da sala, talvez o mais mauricinho que vai, né? E é muito importante, a gente já começa por aí, né? A gente despertar os nossos jovens, conscientizar os nossos jovens. Os pais têm que sair um pouco do sonho de um mundo perfeito, porque esse mundo não está tão perfeito assim, né, pai? A gente tem que entrar na real e falar bem francamente com os nossos filhos, né? Com certeza. Nesse pouco tempo que eu tenho de pastoral de sobriedade, né, que eu assumi o ano passado, muitas experiências diferentes, muitas experiências nesse sentido. E parece incrível, né? As pessoas que de repente estão ali no nosso meio, né, que trabalham conosco dentro da pastoral, às vezes vem, padre, o bicho pegou. O que aconteceu? Né? E às vezes está ali, como você acabou de dizer, né? Que você diz, a sua filha não é o monstro que vai vir, vai, toma aí, acabou, não. Mas é o melhor amigo. É o melhor amigo. E de repente você olha e é o seu filho. Não é? Mas eu estou na pastoral, vou largar tudo. Ué, mas e cadê agora? Cadê o... Né? Vamos muito enfrentar, complicado, né? muito complicado. É uma coisa muito, muito sutil, muito tranquila, muito... E assim, a hora que a gente vê, está aí. Sorrateira, né? Sorrateiríssima. Eliana aplica a psicologia para lidar com essa situação? Bem-vinda. Oi, é muito bom estar aqui falando sobre isso. Na realidade, eu acho que os pais, eles têm que estar sempre presentes na vida dos filhos. Sim. Aquele pai que está sempre presente, sempre atento, ele não vai passar despercebido o mínimo comportamento que o filho está tendo de diferente, né? Porque muitas vezes também o comportamento do adolescente em si, ele também é de confronto, é de desafio. E aí a gente tem que perceber o que é uma coisa natural do adolescente que está passando essa fase, ou o adolescente que de repente está indo para um outro caminho. Sim. Então eu acho que isso é muito importante, que o pai fique atento em todo o tempo, né? E se ele estiver atento, ele vai estar nessa busca de que o filho possa estar lhe confidenciando algumas coisas a respeito de amigos, da escola, do seu dia a dia. Então é isso que muitas vezes eu falo com os pais, né? Adolescente é um período de conflito, então não podemos esperar que o adolescente não vá passar por conflito. Por quê? Para ele se diferenciar do pai, que muitas vezes ele não quer ser igual o pai e a mãe na adolescência. Então ele precisa desse distanciamento. Mas na vida adulta, ele provavelmente vai se parecer muito com o pai e com a mãe. É a referência dele. Isso, então eu acho que nesse momento de adolescência, de conflito,
uma das coisas bastante importantes é o pai estar presente, atento, a mãe. Eliana, a outra Eliana, né, do Amor Exigente, sempre os jovens que entram na droga, por exemplo, a gente pode dizer que é uma predominância dos que tiveram uma situação familiar complicada ou alguma circunstância assim, ou hoje já é geral? O que a gente tem observado nos 30 anos de trabalho com pais dentro do Amor Exigente é que hoje já está uma coisa geral, mas geral. é óbvio que isso é um resultado de toda essa mudança comportamental do mundo, né? Tem que registrar isso, né? Porque as pessoas precisam acordar. A droga é o fim da linha. Sim. E o que os pais hoje demoram a perceber é que esse trabalho tem que ser feito lá atrás. Sim. Né? Nós do Amor Exigente trabalhamos com prevenção. Eu trabalho com prevenção no Amor Exigente há 10 anos. Né? Dando cursos para pais, para professores. Hoje a gente está implantando no Brasil um programa entrando nas escolas. Que ótimo. Né, que é o PQVAE, Programa de Qualidade de Vida com Amor Exigente. Não está sendo fácil, Laércio, infelizmente, sim, porque também as autoridades, não estou dizendo governamentais, mesmo dentro de uma escola, não há assim, a prioridade dada nesse sentido à droga, porque infelizmente, hoje ela virou mesmo uma epidemia. Eu tive a oportunidade, num evento que eu fui, e eu fiquei meio de castigo esperando o pessoal me pegar, e eu estava numa rodoviária e eu comprei uma revista dessas semanais, isso foi em 2000, mais ou menos, 2001, eu estava no Espírito Santo, e na revista tinha uma reportagem que eles fizeram uma pesquisa na Colômbia. Por que tinham jovens que não usavam droga lá? E aí eles pegaram, diante dos resultados, eles ficaram tão surpresos que eles repetiram uma pesquisa no Rio de Janeiro. E se repetiu as mesmas características. E os jovens que não entravam para a droga eram jovens que tinham pais que exerciam uma certa autoridade, pais que manifestavam o seu afeto, pais que eram presentes na vida do filho. Aí eu me lembro bem que tinha um pai que me lembrou meu pai, né? Porque ele, daquele que beija o filho no meio da rua, o filho barbado já, aquele paizão, e que quando precisa intervém, não tem receio mesmo com o tamanho do filho, e eles destacavam essa característica até com uma certa surpresa, mas como pode? E me chamou muita atenção, né? É pena que eu não guardei esse material, mas falando dessa presença dos pais que se manifestam. E aí eu pergunto para vocês três, entendeu? Será que não tem muito da nossa omissão nessa história toda? Porque eu mesmo tenho 2 filhas, graças a Deus não tive esse problema até agora, mas eu era daquele que chegava em casa, sentava no chão e ia brincar junto. E acompanha. A gente precisa descer da nossa condição e estar com eles. Eu penso assim, né? Por exemplo, tem pais que têm essa condição de sentar com os filhos e estar juntos, né? Tem outros pais que não existe essa possibilidade, mas que na realidade é com isso que eu trabalho, orientando esses pais mais da periferia como trabalhar o dia inteiro, pegar o ônibus, ir para sua casa, chegar em casa, principalmente a mulher que tem essa dupla jornada, ainda ter um tempo para cuidar da casa e do filho. De que maneira fazer isso? Porque isso que você falou é o essencial, as pesquisas dizem isso mesmo, que aquelas... Até hoje as pesquisas mostram isso. Sim, mostram isso, que os adolescentes
que não usam drogas, que não vão para esse caminho, é aqueles que têm pais presentes, que os pais lhe dão atenção, que eles podem, na realidade, estar confiando naquele pai, aquele pai coloca disciplina, é amoroso, mas tem autoridade sobre ele. O meu cunhado mora no Rio e eles moram perto do Morro do Alemão. E o meu sobrinho mesmo teve colegas que foram assassinados por causa do tráfico no Morro do Alemão. Né? E o meu sobrinho não se meteu. Interessante. E a gente vai vendo que é uma questão, ele estava ali, estava com um amigo que acabou até morrendo, né? E é uma questão da presença. E a presença não é quantidade, a presença, né, é qualidade. É interessante como é que a gente pode... Na prevenção, vocês trabalham bastante essa questão de família? Sim, muita. Né? Se você não dá a base, né, para o seu filho, né, valores, lá para frente ele não vai saber escolher. Né? O padre Haroldo, que é o nosso fundador, ele diz que vaca preta anda com preta. Não Isso. anda nem com malhada, nem com branca. Né? Então, muitos pais falam, mas foram as companhias que desvirtuaram o caminho do meu filho. Mas não é verdade. Você caminha com aqueles que são iguais a você. Com né? quem você compactua das ideias, né? Você gosta daquela As escolhas linha. são feitas dessa forma. Diga, padre. É a questão da companhia, né? E mesmo dentro disso, usando aqui as Elianas, né? Hoje estou meio com as Elianas aqui, tem que fazer Elianas, não é? Muitos pais esquecem justamente desta companhia. Ele ser o companheiro do filho, né? Que a Eliana frisou muito bem. Uma outra questão que eu vejo também muito latente, né? As questões do consumismo, da praticidade, não é? O pai às vezes costuma tá muito mais preocupado em colocar as coisas em casa, em fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e justamente esquece o filho, esse companheirismo. E o papel do herói, né? Eu vejo, na escola usava muito, assim, tem uma matéria que tem que trabalhar um herói. Um herói, mas que herói? Um herói. Batman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha. Qual é o teu herói? Não é? E essa figura do herói também é importantíssima porque os pais nunca aparecem. Olha, o que é um sintoma, né? Os pais nunca aparecem. E muitos têm dificuldade de falar isso. Né? E, infelizmente, uma realidade que tinha naquele onde eu trabalhei, né? Às vezes o pai, o irmão, o tio, o avô estava na cadeia por esse fato. Mas então, é interessante, aquele padre, recolhimento, né? Aquela coisa, aquela vergonha, digamos assim. é interessante que basta um se levantar, né? Basta um. Uma mãe, nesse contexto, se levantar e seguir de perto, já faz a diferença. É Total. impressionante, é impressionante. E a gente está aqui na TV falando de um papo tão sério, e a gente já falou disso várias vezes, vocês veem em outros programas, e a gente vai ter que ficar repetindo, porque comunicar é a arte de falar sempre a mesma coisa de um modo novo. E o que acontece, a gente precisa comunicar isso porque tem sempre gente se tornando pai de novo, nascendo novas crianças, e a gente nem sempre consegue falar a todos que precisam ouvir, e é imprescindível. Diga. Dentro desta dinâmica que você coloca, né? Eu vejo assim, as famílias se fazendo e tal, e muito rápido, como você usou no começo do programa, né? Hoje é o ficar, né? A gente se conhece, coisa e tal, vamos, e pai, e de repente vem uma criança desse ficar, né? Então, uma falta de perspectivas, né? Por exemplo, o amor hoje é um amor mercadoria. Acho impressionante impressionante não, assim, muito legal quando você coloca com... Tenho minhas filhas, sou enérgico. Mas
Tem que ser, né? Tem que ser, mas isso que eu falo, esse é o amor. Não é o amor violento, não é o amor, mas é um amor que você está se doando por elas. Não é? Então, é a preocupação, é o amor-preocupação. Falei, olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Você não precisa existe procurar. O senhor falou aqui. De cultura, essas coisas a gente precisa ir destacando, né? Porque a sociedade, ela está cheia de vícios. É normal, toda a sociedade, todo do grupo humano, a vida inteira, sempre teve tendências, né, próprio do pecado no meio de nós. Ok. Então, hoje se vive um vício que ninguém quer se restringir a nada. Todo mundo quer o seu prazer já. Né? Então, muito disso também pode vir favorecer o uso das drogas, os próprios pais que vivem uma cultura do prazer, e a gente tem mesmo que curtir a vida, tem mesmo que viver aquilo que é o legal do momento. A gente precisa experimentar, usufruir. Eu tive um amigo na adolescência que o pai dele, ele começou a chorar um dia comigo e começou a partilhar a grande frustração dele, que era o pai dele que dava tudo que ele queria. Ele começou a chorar porque o pai dele dava tudo que ele queria. Ele tinha 16 anos na época. Eu tinha 16 e ele 16. E ele falou, meu pai não me ama. Olha que legal. Ele falou, meu pai não me ama. Mas por que você disse que seu pai não me ama? Laércio, ele me dá o que eu quero. Isso não é amor. Não. E ninguém ensinou para ele, não foi a psicólogo. Ele não teve, ele nem da igreja era, mas ele não se sentia amado porque o pai dava qualquer coisa que ele quisesse. E aí, às vezes, a gente não entende, né? Mas, poxa vida, ele tem tudo o que ele quer, como que ele não se sente amado? Porque ele não se sente cuidado, né? Ele não se sente querido pelo pai, por quê? Porque quando o pai dá alguma coisa, é para suprir as outras necessidades que ele está tendo. E o pai, na realidade, ele não está percebendo isso. Ele acha que o filho dele tem necessidades de bens materiais, e não é essa a falta, né? Até ontem eu estava lendo uma historinha que o menino perguntava para o pai, quanto é a sua hora de trabalho? Eu vi essa história. Isso daí é muito legal, né? E o pai disse R$100. Aí o pai ficou muito bravo com ele e tal, porque que ele queria saber disso, e ele pediu 50 para o pai. O pai falou que não tinha tal. Resumindo a história, no final ele juntou um dinheirinho e falou, pai, eu quero 1 hora do seu tempo, aqui está os R$100. Então olha como isso é muito significativo, entendeu? Porque várias crianças e adolescentes estão pedindo essa hora para o pai. E o pai, na realidade, às vezes tem posses e ele acha que ele supre isso. E não vai suprir emocionalmente nunca. Nós nos confundimos. Você falou do amor exigente, né? Nós dividimos bem o que é amor e o que é amorosidade, né? Na amorosidade, o brasileiro é campeão. Ele beija, abraça, sabe premiar, sabe dar o que o filho gostaria de receber. Até quem não tem condições financeiras, às vezes se enforca e faz em 20 prestações, compra aquele celular que o filho queria, o brinquedo que o filho pediu, né? Mas amar não é isso. Amar, você exige também, você tem que dizer para ele, olha, agora eu não posso, eu sou limitado, não é assim, né? E é bom você falar isso da questão da pessoa que não tem condição, porque senão fica parecendo que é só os empresários que não estão presentes, mas é interessante, todo mundo tem uma desculpa para não estar presente, a verdade é essa. Né? E quando eu falei das minhas filhas, a gente passava épocas também apertadas, eu separei 1 noite por semana, era 1 noite, das 7 às 10, para fazer uma atividade com elas. Acabou. Até hoje elas falam dessa... Eu chamei de dia da família, sabe? Elas falam assim, o legal era o dia da família. Mas eu ia soltar pipa, eu chegava mais cedo e a gente ia andar de bicicleta. Era só isso. E isso faz a diferença. Então, a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de criatividade. Faz uma bacia de pipoca e faz uma brincadeira e vamos sentar na frente da TV,
só que a gente está sentado no chão com a bacia, meu pai está aqui comigo, né? Essa coisa, porque é muito triste o que o senhor disse, do filho não citar o pai como herói, isso já é doentio, né? Já é uma sociedade doente. Né? Não é bem assim, né? Só doente. O que a gente vê hoje é que as famílias não são mais estruturadas como na nossa época, que tem o pai, a mãe. A figura da mãe sozinha hoje é muito grande. Nós temos 40% das mulheres sendo cabeça de família. E o pai muitas vezes busca outras companheiras, ou então nem sabe quem é o filho, Sim. não é? Então, nós também hoje temos que atentar para isso, que as famílias que nos procuram, pelo menos muitas vezes são muito desestruturadas. Muito. E que a gente não deve ignorar isso e nem deixar de fora a escola. Porque a escola fala, mas hoje o pai e a mãe delegam tudo para nós. Não é bem assim. Hoje a criança chega na escola muito cedo. Então, a escola também tem um papel muito grande na formação dessa criança. E qualquer pessoa que é um formador, que tem esse dom, que gosta, que tem amor por isso, mesmo que ele não queira, ele vai passar a formação. Ele vai passar. Pois é. Ele vai ser presença, né? Porque como é que você vai dar para uma criança que o pai não está presente ou a mãe não está presente? Muitas vezes são pais, eu conheço mesmo. Famílias que o pai é que assumem, né? Ou não tem pai nem mãe, é a avó. A figura da avó hoje é super solicitada, né? A avó virou mãe, é mãe-vó. Mãe duas vezes. Né? Mãe duas vezes. Então, é complicado, porque essa avó também não acompanha muitas vezes toda essa tecnologia, gente. Porque a tecnologia hoje, se você não está antenado, como é que você vai orientar um filho? Entendeu? Muito bem, esse é o Oriente-se hoje falando sobre drogas na adolescência. A gente está aqui contextualizando esse início, situação das famílias, da sociedade. A gente tem que estar com os olhos bem abertos, que a situação está muito exigente sem ser um amor exigente. A gente precisa exigir mais de si mesmo para poder corresponder, às vezes, um pouquinho, né? A gente precisa dar mais. Vamos para o intervalo, nós voltamos já já.